Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira. Ó, já tô aqui e já tô aqui também. Já tô aqui nos gráficos. Ontem, quem acompanhou, eu levei um break-even, tá? No Shaw SD. E o gráfico tá fazendo exatamente o movimento que eu compartilhei. Eu vou mostrar aqui na tela pra vocês. Ó, o diazão hoje. Azulzão. Bora que bora. As notícias, a notícia mais importante foi às 11 horas no dólar, né? E o gráfico, pessoal, ele veio na regiãozinha de venda do H1, né? Perceba, pessoal, como que a gente consegue identificar? Eu vou mostrar aqui para vocês. Dá pra gente identificar quem que tá no comando só pelo movimento do mercado. Se a gente pega a régua, pessoal, que é essa ferramentinha aqui, ó, medir, olha só, a gente traça do topo até o fundo, deu 8 horas para ele fazer essa queda, né? Praticamente 7, 8 horas. E agora a gente traça da retração do topo até quer dizer, do fundo até o topo. Olha só, deu um dia para ele subir. Ou seja, cara, é nítido que os vendedores estão mais fortes e os compradores estão, de fato, só acumulando liquidez aqui embaixo para depois fazer isso daqui, né? E buscar essa liquidez. Cara, é nítido, entendeu? Mas também tem a possibilidade de passar reto. Tem, tudo são possibilidades. Só que, cara, a probabilidade maior é que ele vá cair, tá? Então, de fato, aqui no tempo gráfico de 1 hora, ele fez um sweep desse topinho. Então, quando faz o sweep, o fundo vira o alvo, tá? E no diário, ele fez um sweep daqui, uma captura de liquidez desse fundo. Então, era normal fazer isso. Então, tá meio bagunçadinho aí. Porém, o que que a gente tem? Se desse alguma reação de venda aqui, a gente poderia vender, tá? Com alvo até aqui, para pegar um trade curto, de 3R ali tranquilamente. A gente tem esse pontinho de interesse para ele respeitar. A gente tem um breaker block e a gente tem esse do extremo. Qual seria válido? Cara, o que desse o candle de intenção, entendeu? Ainda mais seria válido, ainda mais se ele, tipo, deixasse uma liquidez antes do ponto de interesse e capturasse, tipo assim, ou assim, ou enfim, assim. Enfim, vocês entenderam, né? Mas enfim, pessoal, eu não vou forçar a entrada nem nada disso, entendeu? Para quem viu ontem, eu levei um break-even, deixa eu até acessar aqui. Eu levei esse break-even aqui, ó, entendeu? E é isso aí, cara. Eu vou ficar bem de boa. Já tá no final do mês. A gente tá. Tem hoje dia 29, 30 e 31 pra operar, mas tá bem tranquilo, entendeu? Eu não vou ficar forçando a entrada nem nada disso. É isso aí, eu tomar um cafezão. Agora já são 4 horas da tarde. Eu tava aqui editando o vídeo. Agora eu vou ali pegar um cafezão. Eu acho que vou pegar uma coisa pra comer. E eu tava pensando em dar uma volta ali na praia. Não sei se eu vou lá, mas qualquer coisa eu gravo aqui pra vocês. Hoje eu tô meio sumido, né? Tava aqui dando um foco pra editar o vídeo de ontem. Já vou programar para postar às 7 horas, todos os dias vídeos aqui às 7 horas no canal. E é isso, galera, o vídeo de ontem ficou 45 minutos. Tem dias que os vídeos ficam grandes e tem dias que os vídeos ficam pequenos. Por que que acontece isso? Cara, simplesmente eu só gravo minha rotina, entendeu? Então tem vezes no meu dia a dia que eu faço algumas coisas, tem vezes que eu não faço, tem vezes que eu opero, não opero. Eu saio, ando de carro, não ando de carro, fico só em casa. Então, tipo, o tempo do vídeo é muito variável, pessoal. Eu não vou ficar, tipo, definindo, eu só vou produzir vídeos curtos. Não, eu vou produzir naturalmente. Eu só pego o celular, abro a câmera e registro o meu dia. Se o vídeo é curto ou longo, é consequência das coisas que eu vou fazer no dia, entendeu? Então, tipo assim, eu não controlo. Esse vídeo, tipo, até agora eu não gravei nada, só que à noite pode acontecer alguma coisa, daí eu venho e falo e ele fica longo. Então é bem aleatório, mas eu só apenas registro meu dia aqui basicamente todo dia. E já tô fazendo isso há mais de 100 dias, entendeu? Então é basicamente isso. Eu fico muito feliz com todo mundo que tá acompanhando aí. Agora são 8 horas da noite, eu tava aqui na frente dos gráficos e já tomei um banho, já jantei. Eu fui tentar utilizar as ferramentas do TradingView Premium, né? E não consegui usar, ou seja, o meu plano do TradingView Premium acabou. Então, o que que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou pegar ao vivo novamente, né, o plano com aquele gringo, que para quem não sabe, custa $67 o TradingView Premium. O contato do gringo ele disponibiliza por $10. Então, vou fazer o processo aqui ao vivo, vou mandar mensagem para ele agora, vamos ver em quanto tempo que eu consigo descolar uma conta Premium por $10. E vão acompanhando. Quando tem uma conta Premium, você pode usar o replay, ó. E agora eu vou clicar para usar o replay, vai pedir para mim ativar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar mensagem ali pro gringo, já deixei tudo aberto, a Binance, né, para fazer transferência para ele e o Telegram. Então, bora mandar uma mensagem aqui para ele. Já tá até aqui aberto, ó, contato do gringo, TradingView Premium. Vou mandar uma mensagem para ele aqui agora. Vamos acompanhando. Eu vou pegar e vou copiar essa daqui mesmo, que eu já mandei dia
26 de junho. Bora copiar. Ctrl V. Aí eu vou clicar aqui para enviar. Mensagem enviada, ó. Vamos ver. 8 horas e 20 minutos. Vamos ver em quanto tempo que ele vai responder. Então, pessoal, agora é 10h51. Eu tô com os gráficos aqui. Peguei uns pedaços de melancia. Quem gosta de melancia aí, pessoal? Nossa, eu amo melancia. Um copo d'água, né? A xícara tá ali atrás, só que essa xícara é de tarde. É isso aí, galera. O gráfico, ele fez ontem. Eu passei uma previsão que ele poderia fazer esse movimento, né? Tinha a probabilidade. Essa daqui foi a operaçãozinha de ontem, que a gente pegou um break-even. Logo depois criou a liquidez aqui, subiu, enfim, né? Mas não me interessa. O que me interessa é no momento ali que eu tô na sessão operacional. A gente tem, pessoal, essa região do H1, tá? Ela é uma região grande de 1 hora. Eu expliquei para vocês que aqui em cima a gente pode vender e aqui embaixo a gente poderia comprar. Agora a gente não pode mais comprar aqui embaixo, tá, pessoal? Claro, não é uma regra, tem a probabilidade do gráfico vir aqui e subir. Se a estrutura tá de baixo, a gente vai traçar a região de venda, a região de compra. Tá, a gente só vai comprar numa estrutura de baixa, pessoal, na retração. E daí depois que o gráfico faz a retração, ele se alinha e de fato faz a expansão. Entendeu? Então é basicamente isso. E do mesmo se aplica para uma estrutura de compra, tá? O gráfico vai lá, faz a expansão, aí vem fazendo a retração e faz a expansão. E daí se a gente traça a região de venda de compra, a gente vende nessa região e depois busca compras para fazer a expansão. Realmente isso que aconteceu agora. Tipo, agora não é mais vantajoso a gente procurar vendas aqui abaixo, entendeu? É mais vantajoso a gente só vender, entendeu? Só vender. Muita gente se confunde com isso. Tipo assim, traçou a estrutura, traçou o Premium Discount, que no caso região de venda, região de compra. Acha que quando o preço faz a expansão, retração, e quando ele tá fazendo a próxima expansão, tem que comprar aqui. Mas não, pessoal. No momento da próxima expansão, tem que vender. Ó, expansão, retração. Aí no momento que ele começa a próxima expansão, a gente só procura venda. Pode vender até o fundo, porque como ele vai fazer a expansão, o alvo dele é o fundo aqui, ó, entendeu? E daí a gente pode vender até o fundo. Não importa se o gráfico, se você acha que o gráfico está numa região de compra, porque não tá. Porque se é a expansão, ele vai cair para buscar o fundo. E daí a gente tem que vender. Então, nesse momento aqui, a única coisa que não me deixou agradável de vender, de procurar vendas, é porque ele criou liquidez aqui, tá? Então, nada impede dele agora fazer um sweep aqui, respeitar nesse pontinho de interesse e subir aqui para capturar a liquidez, beleza? Até pode ser que a gente procure comprinhas, tá? Para capturar essa liquidez. De fato, eu acho que eu vou guardar alguma movimentação mais clara. Vamos ver como é que tá nos 5 minutos. Nos 5 minutos é interessante. Só essa movimentação foi um pouquinho agressiva. Mas enfim, pessoal, vou ficar bem de boa. Eu, de fato, agora posso dar prioridades para vendas até esse fundo. E se o gráfico subir aqui, eu vou acompanhar. Aqui em cima tem liquidez também. Ele ainda pode terminar a semana aqui para cima. Enfim, cara, eu vou reagir ao que o gráfico me mostrar, hein? É isso que a gente faz, reagir, não prever. Rapaziada, 11 horas e a entradinha da Ásia foi essa, hein? Olha aqui, ó. Eu tinha falado que ia swipar isso aqui, talvez tinha probabilidade de subir, foi o que aconteceu. Só que, cara, eu não tava confiante nessa compra. Entendeu? Aconteceu tudo mais. Eu até marquei aqui, ó, a região de ponto de interesse que seguia sendo respeitada, a famosa cadeia de demanda, né, que o pessoal fala. Aqui, respeitou aqui, liquidez, respeitou, enfim, veio respeitando desde aqui de baixo e realmente eu não estava confiável nessa compra, então eu não executei, principalmente porque tá no final do mês também, né, pessoal? Então, eu já garanti um lucro bom no mês aí, não adianta eu me expor tanto. Então, se eu não tava confiante de entrar, eu apenas não entrei, tá? Mas foi exatamente aqui, ó, foi diretão no M15. Ele capturou a liquidez, ó, tinha o pontinho de interesse, tá? Tinha o liquidez aqui, capturou a liquidez, candle de intenção, abriu a operação assim que o candle fechava, 1/3. Até pagou mais agora, mas enfim, não interessa, né? Muita gente fica agora se remoendo, meu Deus, por que eu não entrei? Rapaziada, faz parte, entendeu? O mercado é muito abundante, vocês têm que entender isso. Todo dia vai ter oportunidade nova, entendeu? E é isso, cara, faz parte. Pode ser que eu fique acordado um pouquinho até mais tarde, ele vem aqui em cima e daí deu alguma venda, ou ele volta, compra, enfim, cara, tudo. O mercado é extremamente abundante. Pode ser que eu acho que eu perdi a oportunidade da noite e daí chega aqui depois ele dá uma vendona e eu pego o 5R.
Então tem que pensar assim, não pode ficar com um pensamento de escassez, tipo, meu Deus, eu perdi e agora, cara, eu deveria ter entrado. Isso só vai afetar você negativamente, vai afetar o seu mental, entendeu? Então, cara, faz parte, segue o jogo, até apago. E é isso, galera. Eu terminei de coletar alguns dados ali que eu queria trazer pra vocês, alguns dados interessantes. Eu só vou ali pegar mais uma bolachinha que eu comi tudo essa daqui. E já venho aqui porque eu quero conversar com vocês sobre os dados que eu coletei. A importância de você ter tudo anotado porque você sabe o que você faz, entendeu? Se você tem tudo anotado, você não está agindo na aleatoriedade e você tem dados historicamente comprovados. Então, eu vou ali e já eu volto. 00:56 e nada do gringo me responder ainda do Trading Plan, rapaziada. Do Premium Plan, quer dizer. Ó, mandei hoje, vocês podem ver aqui, ó. É o Trading View Premium. Vamos ver. Será que o gringo tá dormindo? Mas enfim, a hora que ele responder, eu venho aqui e atualizo vocês. E pessoal, eu terminei de validar, né? De validar não, de coletar os dados que eu tinha falado para vocês semana passada. Que foi o quê? Eu vi um pessoal utilizando uma estratégia, né? E acabei decidindo botar em prática, né, no backtest para ver os reais dados dessa estratégia, tá? É uma estratégia de um tempo gráfico só e uma sessão, tá? Porém, eu fiz um backtest bem completo com algumas variáveis. E eu vou mostrar para vocês que talvez você não tenha uma estratégia ruim, um operacional ruim. Você só não descobriu a melhor variável desse operacional, tá? Então, eu passei a semana toda, semana passada, coletando os dados dessa estratégia e algumas variáveis e notando ali de janeiro até julho no XAU-USD, no Euro-USD e no GBP-USD, Nova York e Londres, 2R e 3R. Testei várias variáveis e deu um resultado muito legal. Eu vou mostrar para vocês na prática que, cara, às vezes você não tem um operacional ruim. É só você que não testou direito, tá? Então, bora aqui pro precisão. Primeira coisa, rapaziada, eu separei uma pastinha aqui, ó, New Backtest, como eu havia mostrado no vídeo anterior, né? Eu vou abrir ela aqui, tá? Então aqui vocês podem ver que eu tenho alguns bloquinhos salvos, tá? XAU-USD, Nova York, XAU-USD Londres, GBP-USD, Nova York, GBP-USD Londres e aqui validados. O validados é o backtest que eu testei, no caso, o Euro-USD, Nova York e Londres, só que eles performaram muito acima da média. Então eu vou abrir todos os bloquinhos, organizar na tela e mostrar para vocês detalhadamente. Seguinte, pessoal, parece uma loucura, um monte de números aqui anotados, mas conforme eu for explicando, vocês vão entender muito melhor. Esse daqui foi literalmente um operacional que eu achei de umas pessoas que eu sigo, tá? Eles mostram de graça e tudo mais, eu decidi botar na prática, entendeu? Pra ver se realmente o negócio dá resultado historicamente comprovado, tá? E eu gostei até do resultado, foi um resultado muito bom, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês os dados. Primeira coisa, eu testei em 3 pares, como eu havia falado, tá? Euro-USD, GBP-USD e XAU-USD, beleza? E novamente em Londres, Nova York, Londres, Nova York, Londres, Nova York. Então eu testei variáveis de sessão e testei também em todos aqui variáveis de risco-retorno. Se eu arrastar aqui para o lado vai ter ali em cima, ó, RR 1 para 2, 1 para 3, enfim. Em todos eu testei várias variáveis, tá? Olha aqui, pessoal. A mesma estratégia no Euro-USD, só mudando a sessão. Olha isso, em janeiro, negociando Londres no Euro-USD, finalizou com 2R. Utilizando 3R, finalizou com 7R. Utilizando 2R, finalizou com 2R, tá? Em janeiro, utilizando na sessão de Nova York, finalizou com 7R, utilizando 2R. E utilizando 3R, finalizou com 13R. Fechou? Mas basicamente, esse 3 aqui é a mesma entrada, somente com risco retorno de 1 para 3, tá? Então, esse resultado do lado é dessa segunda coluna e esse resultado do primeiro é dessa primeira coluna, tá? Eu vou ser rápido aqui, não vou enrolar tanto, mas olha isso, pessoal. Olha o resultado anual. Olha o resultado anual operando o Euro-USD com 2R. Até julho, né? Então, a gente tem 7 meses aí com esse operacional. 40% de rendimento. Ou seja, 5,7% ao mês utilizando 1%. Utilizando 3R, performou 25% até julho, tá? Negociando na sessão de Nova York, literalmente a mesma coisa, só mudando a sessão. Performou 30% até julho e negociando 3R, performou 38% até julho, tá? Só que daí agora, olha o interessante, rapaziada.
Cara, utilizando literalmente o mesmo gatilho de entrada, um tempo gráfico e uma sessão. Somente, cara, a coisa mais básica do mundo. Só que olha isso, a gente testou no EuroUSD, deu boa. Só que olha aqui no GBP/USD a performance que esse operacional teve, tá? Então, a gente já começa em janeiro, tá? Janeiro, negociando Londres, a gente teve menos 4R, com 2R, né? 2 de risco retorno, e 1R positivo utilizando 3. Negociando Nova York no GBP/USD, a gente finalizou com 7R, tá? Utilizando 2 de risco retorno e 2R utilizando 3 de risco retorno. Só que olha o resultado até julho, utilizando o GBP/USD. Aqui é na seção de Londres, tá? Então, a gente fez 11% até julho, negociando com 2R, e 29% negociando com 3R, até julho, operando GBP/USD na seção de Londres. Agora, GBP/USD na seção de Nova York, cara, utilizando literalmente a mesma coisa em todos os dias, todo santo dia, só é como se fosse um robô. Só um padrão gráfico de entrada, só um padrão ali de entrada, como se fosse literalmente um robô. Só mudando risco-retorno, ativo e sessão operacional. Olha a sessão de Nova York como performou o GBP/USD. Utilizando 2R, menos 8% em 7 meses, cara. Utilizando 3R, menos 11% em 7 meses. Ou seja, não teve nada de resultado bom essa daqui, utilizando o GBP/USD na sessão de Nova York. Nada. Agora, eu fiz literalmente a mesma coisa no XAUSD. Lembrando, esse não é o meu operacional, tá? É apenas uma coisa que eu vi na internet, o pessoal utilizando. Resolvi testar e coletar os dados reais, historicamente comprovado, tá? Então, é exatamente isso. Fechou? Testei no XAUSD, janeiro, utilizando 2R, menos 5, utilizando 3, menos 5. Janeiro aqui, na seção de Nova York, 1R e 5R. Enfim, vocês já entenderam a lógica, né? Enfim, vamos para o resultado até julho. Olha isso, pessoal. Até julho, utilizando 2R no XAUSD na seção de Londres, a gente teve 2% positivo, cara. Entendeu? Isso é muito pouco, entendeu? Em questão de 7 meses. Utilizando 3R, a gente teve 9% positivo. Utilizando na seção de Nova York, a gente teve 19%, tá? Com 2R. Utilizando 3R, 12%. E, cara, olha que mágico isso, pessoal. Isso é literalmente tudo que vocês precisam para ficar rico, cara. O que vocês precisam para ficar rico tá aqui. Claro, daí vocês testam e coletam os dados do operacional de vocês, tá? Enfim, eu fiz vários backtests de várias variáveis, só que do mesmo operacional. Cara, é literalmente só uma coisa que tem que clicar para fazer. Só uma coisa. Só que eu fiz várias variáveis. Variáveis de seção, variáveis de risco-retorno, tá? E variáveis de ativos. E é isso que eu quero falar para vocês, pessoal, para coletar dados variáveis da sua estratégia, cara. Já pensou, pessoal, se eu venho aqui, eu vejo lá esse modelo operacional e quero testar e eu resolvo só testar no GBP/USD. E daí eu vou ali, testo no GBP/USD, sei lá, na seção de Nova York. Vejo o resultado menos 8, menos 11 e falo, pô, cara, que operacional ruim, isso daqui não funciona. De onde é que o cara consegue ganhar dinheiro com isso? Só que, às vezes, você não testou outro ativo, outra sessão, outro risco-recompensa e você tá perdendo o ouro, cara. Você tem o ouro na sua mão, você acha que a sua estratégia não funciona, seu operacional não funciona, só que é só você testar mais variáveis em outras sessões, outros ativos, outros risco-retorno, entendeu? Olha aqui, cara, olha isso daqui, pessoal. 40% operando em Londres, no EuroUSD, com 2R, e operando em Nova York, no EuroUSD, com 2R, 30%. E vocês podem notar ali no gráfico, no bloco de notas, que eu anotei do lado, por exemplo, 5,71% mês. Por que eu anotei isso? Para você saber quanto que você faz, pessoal, em renda variável no Forex mensal, a média, você não tem como fazer 5% em um mês só, tá? E falar, eu faço 5% todo mês. Você vai chegar para um fundo de investimento, o investidor vai falar, pô, eu fiz 5% mês passado e 5% mês passado. Eu faço 5% todo mês. Cara, não é isso. Não é isso. Sabe como que você sabe a real porcentagem que você faz por mês? Você pega e soma todo o seu histórico anual de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e divide por meses. Ou seja, igual eu fiz ali, ó. Eu fiz o backtest de janeiro desse operacional, né?
de janeiro até julho. Deu 40% de positivo, saldo positivo. Então, eu dividi 40% por 7. E esse foi a quantidade que eu fiz em média mensal, entendeu? 5,71%. E assim você sabe quanto que você ganha em média por mês utilizando tal modelo operacional, né? Porque muita gente, tipo, faz, sei lá, 5% em um mês, ou 2, 3% em um mês, e no próximo acha que vai fazer 2, 3% também. Cara, não é assim, é renda variável, entendeu? Eu posso mostrar aqui, ó, os backtests que eu fiz. Teve mês que deu 9R, teve mês que fechou -1, e daí soma lá no final e divide por 12, por exemplo. E daí você vai ter a média mensal ali. E é tudo continha, interessante de fazer. E, cara, eu fiquei simplesmente de cara com esse operacional. De cara, tá? Porque me surpreendeu muito. O primeiro teste que eu fiz foi no Shao SD, né? Ele performou ali 19% com 2R até julho. Depois eu fui pro euro, aí o euro estourou. Cara, esse operacional foi criado pro euro. E agora o que que eu vou fazer? Vou mostrar aqui na tela para vocês. Como eu já testei várias variáveis do mesmo operacional, o que que eu faço depois de testar várias variáveis? Eu excluo as que deram errado e trabalho em cima das que deram certo, tá? Isso daqui, pessoal, eu tô mostrando para vocês aprenderem a montar o operacional de vocês, tá? É, tipo, apenas fim de estudo, entendeu? Para vocês entenderem como que funciona a lógica de montar um operacional validado, historicamente comprovado, tá? E o que que eu vou fazer agora? Faça o backtest ali de várias variáveis de um ano, beleza? Depois você vai ter tudo resumido, qual funciona, o que fazer, quando não fazer. Você vai ter literalmente tudo resumido, tá? Anota tudo. Eu tô anotando um bloquinho de notas que eu esqueci de assinar aquele FX Replay lá, mas antigamente eu usava ele, tá? E provavelmente se eu quiser me aprofundar no backtest ali no euro, eu vou assinar ele e mostrar aqui ao vivo para vocês, tá? E, enfim, eu fiz literalmente todas as variáveis. E agora eu vou excluir as que não deram certo e deixar as que deram certo. Ou seja, a gente vai excluir Shao SD em Nova York, a gente vai excluir Shao SD em Londres, vamos excluir GBP USD em Nova York e GBP USD em Londres. Por quê? Olha aqui, a performance foi boa, tipo, tá dando 2% ao mês ali, 19% em 7 meses. E GBP USD a gente nem pode contar, pessoal, isso aqui é extremamente horrível, entendeu? Aqui até que foi bom, mas enfim, a gente tem que filtrar ali o que vai ser melhor e performar mais, tá? Então, vou excluir o Shao, né? GBP e GBP também vou excluir. E o que que sobra para nós? Sobra Euro USD. 2 sessões operacionais, Nova York e Londres, tá? E apenas um risco-retorno, que é o risco-retorno de 2R. Eu poderia utilizar, por exemplo, em Nova York 3R por euro e em Londres 2R por euro. Só que daí eu vou padronizar, tá? Vou fazer um negócio só. O que acontece agora? Eu vou excluir as outras variáveis e vou cada vez afunilando mais, tá? Para chegar no resultado final. Como o Euro USD em Londres performou 40% em 7 meses, ou seja, 5,71 por mês, tá? E o Euro USD em Nova York performou 30% em 7 meses. Cara, isso aqui é absurdo. É muito bom. O que eu vou fazer? Eu vou juntar as 2 sessões operacionais de backtest e vou juntar apenas um risco-retorno, que é o risco-retorno de 2 para 1, porque foi o que mais valeu a pena aqui trabalhar em cima. Então, a gente vem aqui, ó, já exclui isso daqui, já exclui isso aqui, já exclui isso aqui e isso aqui. E daí, o que sobra para nós? Sobra apenas 2 variáveis. Como eu falei, pessoal, o negócio vai afunilando e daí você vai chegar no resultado final, entendeu? E daí aqui, por exemplo, você vai fazendo os backtests dia após dia, ó. Isso aqui é tudo dia após dia que eu voltei no gráfico e fui anotando ao vivo, tá? Então tem loss, tem dia sem operar, tem take, cara, enfim, dia após dia como se fosse mercado real, né, no backtest. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos tentar melhorar mais ainda essa estratégia. E como que a gente melhora? A gente junta os dois. Se Londres performou bem e Nova York performou bem, por que não tentar fazer um backtest das 2 sessões operacionais utilizando 2R? E é o que eu estou fazendo exatamente agora. Olha aqui, se a gente olha para outra tela, a gente tem um backtest. Claro, esse aqui eu comecei por cima porque eu tô sem o TradingView Premium ali para fazer o backtest. Eu fiz com o gráfico do Free, né? E enfim, maio, olha aqui, ó. Maio, resultado 12%, tá? Utilizando 1%, se for utilizar 2 é 24%. Junho, 8%, utilizando, juntei isso daqui
e joguei aqui em um backtest só. Então agora é o que eu tô fazendo no momento, tá? Depois que eu terminar esse backtest, cara, eu vou trazer os dados dele para vocês verem. E consequentemente eu tô notando que eu tô formando mais um operacional extremamente validado, cara. Porque, cara, isso aqui é extremamente validado, pessoal. Esses resultados aqui são muito bom, cara. Muito bom mesmo. Olha aqui, ó. Só operando na seção de Londres. 2R, 6R, 9R, 13R, 4R, 4R, 2R, isso utilizando 1% de risco, entendeu? Se você utiliza 2% de risco, a gente está falando de 80% em Londres, e o 2% de risco em Nova York, a gente está falando de 60%, entendeu? Cara, isso aqui é um absurdo, absurdo. Então a gente está falando de 80 mais 60. A gente está falando de 140% em 7 meses, cara. Entendeu? Isso aqui é historicamente comprovado, cara. Não é um negócio que aconteceu em um mês só, e um dia só e não vai mais acontecer. Não, aconteceu em todos os meses e vai continuar acontecendo. Vai ter meses que vai ser ruim, vai ter meses que vai ser bom. Igual aqui, ó, se eu não me engano, em abril, igual um exemplo aqui na prática, ó. Em Londres, operando Londres, em abril fechou com 13R utilizando 2R. Já em Nova York, em abril, utilizando 2R, fechou menos 5R, entendeu? Então, o meu objetivo de juntar os dois é para grudar os resultados. Por exemplo, se fosse um operacional onde os dois estivessem juntos, não seria ou 13 ou menos 5, seria 8, porque daí seria o 13 menos 5 da seção de Nova York. Enfim, vocês entenderam o meu objetivo, que é de aprimorar mais ainda essa performance, né? E, cara, isso é muito interessante, muito, muito, muito interessante mesmo, entendeu? Julho performou muito até o momento, né? 18R utilizando 2R e 2R utilizando na seção de Londres. Então, cara, isso aqui a gente tá falando de 20R, entendeu? Isso aqui é simplesmente absurdo, pessoal. Enfim, eu tô passando aí, como eu comentei nos últimos vídeos, eu tô passando diariamente os comentários sobre esse backtest que eu tô fazendo. Não foi uma estratégia, tipo, uau, é uma estratégia mirabolante. Não, cara, é simplesmente um modelo, um padrão de entrada, entendeu? É simplesmente até engraçado isso aqui. Enfim, eu catei, botei nos backtests, aqui não me atrapalhem, enquanto eu não tô operando, vou estudando os backtests e coletando os dados desse operacional. E, cara, simplesmente resolvi compartilhar com vocês, porque eu exponho aqui a minha vida diariamente e tô simplesmente impressionado, tá? Agora eu vou esperar assinar o TradingView Premium ali e vou continuar os dados juntando as duas sessões operacionais com 2R de risco retorno, que é consequentemente isso. E, cara, você vai ter que entender que o loss faz parte do game. Quando você parar de correr do loss, aí que o seu jogo vira. Por exemplo, aqui ó, em abril, cara, olha o tanto de loss que teve. Isso aqui a gente tá falando de dias, porque esse operacional não é 2 operações por dia, é literalmente uma operação por sessão, entendeu? Um clique no dia. Então, isso aqui a gente tá falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias no negativo para um dia de take, entendeu? E daí quando você vai testar isso no dia a dia, cara, você não aguenta. Você leva 2, 3 loss, você acha que tá tudo errado, seu mental tá errado, sua vida tá toda errada, você não é um trader bom. E, cara, é só aguentar, fechar o gráfico e voltar no próximo dia. Exatamente isso que eu faço no meu operacional, né, do contexto gráfico. Exatamente isso que eu falo para vocês fazerem no dia a dia, tá? E é exatamente isso que traz o resultado, cara. É exatamente isso, tá aqui, ó, na tela, mostrando na cara de vocês aí, ó, o que que traz o resultado, cara. Olha aqui, ó. Fevereiro com 2R fechou com 6% ou 12 utilizando 2%. Só que aqui, ó, teve 3 dias seguidos de stop. Entendeu? Vamos achar aqui, ó, em Nova York. Olha aqui, ó, começo de janeiro, os primeiros dias. 4 dias seguidos de stop. Se você utiliza 1%, a gente tá falando de menos 4%. Só que daí, se você desiste, você não iria coletar os takes. Você iria desistir. Ah, não tá funcionando, essa estratégia não tá funcionando, não sei o quê. E, consequentemente, os takes iriam vir. Entendeu? O meu erro, pessoal, que me impediu de ganhar grana rápido antes, foi literalmente isso, cara. Eu pulava para um operacional, levava 4, 3 stops seguidos, achava que não funcionava, já pulava para outro e ficava pulando de galho em galho, em galho em galho, e não tinha resultado. Eu só fui ter resultado quando eu entendi que é um processo, cara, dia após dia. Deu stop, fecha o gráfico. Deu take, fecha o gráfico. Independente do que for, só fecha o gráfico e volta no outro dia e faz a mesma coisa. É isso que vai botar grana no teu bolso, entendeu? Só que tem que fazer essa mesma coisa todo santo dia de uma forma historicamente comprovada e validado, que é o quê? Exatamente esse processo que eu mostrei pra vocês, entendeu? Cara, isso aqui é um operacional validado. Depois eu até posso passar aqui no canal gratuitamente pra vocês, porque tá validado o negócio, entendeu?
Quer dizer, completamente validado não, porque eu quero aprimorar mais ainda a performance dele. Mas é basicamente isso. Então é isso, pessoal. Literalmente, o segredo para você ter uma estratégia validada é isso que eu passei aqui, tá? Claro, tem outras maneiras de fazer outras anotações e tudo mais, só que a base é a mesma, tá? O que que acontece, cara? Você que entrou agora no Forex ou conhece o Forex há pouco tempo, você já entra com uma visão muito distorcida, que é o quê? Dinheiro fácil, dinheiro rápido, tá? E consequentemente essa visão acaba te afetando negativamente, porque você não entende que o loss é seu amigo e que vai ter dia de loss, vai ter semana de loss. E daí você leva losses e fica, pô, cara, como que eu só levo loss e os caras estão dando take, só que os caras também levam loss, pessoal. Eu também levo loss, eu registro tudo aqui pra vocês, entendeu? Esse mês foi um mês bom, onde eu só levei um loss, entendeu? Eu fiz poucas operações esse mês, só que eu levo loss, cara. Se eu decidir abrir mais operações, eu vou levar mais losses. E o loss faz parte, o loss é seu amigo, só que você tem que levar um loss pequeno e ganhar grande, entendeu? Ter um take grande. É esse o grande segredo. Então, pode ser sim que você tenha probabilidades de não fechar um mês no negativo num período de um ano. Mas saiba que, cara, isso é totalmente comum e faz parte da vida de um trader fechar um mês no negativo, por exemplo. Eu registrei aqui no canal, em abril, foi um mês que eu registrei dia após dia também, eu fechei abril no negativo, cara. Entendeu? Março foi um mês bom, abril negativo. Claro, não foi negativo ali, muito negativo, mas eu fechei negativo, não tive lucro, entendeu? Em abril. E, consequentemente, essa é a realidade. Só que daí você entrando agora, ou você que não tá tendo lucros e não tá sendo consistente, só perde, é porque às vezes você tá com essa visão, entendeu? Mesmo se você já tá há anos no mercado, você tá com uma visão errada. Quando você alinha essa visão de entender o real processo, que é dia após dia, fazendo feijão com arroz, tendo consistência nos seus hábitos, negociando, fechando o gráfico, voltando no outro dia, aí o seu jogo começa a fluir. Só que quando você tá no dia a dia só em busca ali, ó, eu quero fazer grana. Ai, daí eu levo um stop, eu vou recuperar. Levo outro stop, eu vou recuperar. Ah, eu vou tentar dar um all-in na conta. Cara, tem riscos, entendeu? No meu caso, eu alavanquei operando extremamente pesado, porque eu não tinha grana. Eu juntei grana no CLT e multipliquei muitas vezes no Forex. Mas eu poderia ter perdido. Essa é a realidade. Se eu tivesse perdido, cara, sinceramente, sendo 100%, 1000% transparente, eu tava lascado. Mas no meu caso eu consegui multiplicar, entendeu? E, cara, essa é a realidade do game, cara. Essa é a realidade do game. Quando você tem pouco, você pode tentar ali arriscar, dar all-in. Até quando você tem muito também, pode separar várias contas para dar all-in, para arriscar, multiplicar muito seu capital, alavancar, né? E só que, cara, você tem que entender que o mercado é risco, o mercado é renda variável, entendeu? Cara, a renda fixa, tipo, ela rende, sei lá, 1%, nem 1% às vezes no mês. E você vem para renda variável, que é o Forex, e quer fazer 1 milhão de porcentos no mês de maneira consistente, cara, isso não é maneira consistente. Você fazer uma alavancagem é um negócio que você faz uma vez ali, duas, três, enfim, e depois você não consegue manter consistência. É extremamente arriscado porque você pode perder tudo também, entendeu? Então tudo são riscos, você tem que entrar no Forex, cara, tem que estar no Forex com a visão certa, tá? Qual que é a visão certa? Você validou um operacional historicamente comprovado com dados, né, assim como eu mostrei na tela, e siga ele no dia a dia, entendeu? Siga ele no dia a dia. Aí você me pergunta, ah, José, mas do jeito que você fala, cara, parece tão fácil, parece tão simples. Pessoal, eu vou explicar o processo aqui e vocês vão ficar de cara do quão simples que é. Esse operacional, o TC de janeiro a julho, ele rendeu, por exemplo, só na sessão de Londres, né, negociando um ativo, uma sessão, um tempo gráfico, rendeu 40% em 7 meses. Ou seja, cara, se você pega uma mesa proprietária hoje, tá? Para quem não tem capital, inicia numa mesa proprietária, você já inicia com a mente, cara, de passar na fase 1 hoje, passar na fase 2 amanhã e amanhã já tá sacando 1 milhão, já tá escalado para 1 milhão de capital financiado, começando do zero hoje. Cara, você tá com a mente literalmente toda errada. Você vai ficar 10, 15, 20 anos desse mesmo jeito que você tá e não vai evoluir. Qual que é a visão que você tem? Se você tem algo historicamente comprovado, é óbvio que essa coisa vai continuar performando nos próximos meses, porque você testou e viu que já funcionou durante meses ou anos, consequentemente ela vai funcionar nos meses seguintes, entendeu? Não foi um negócio de sorte, é um negócio que é uma previsão gráfica que acontece, né, dia após dia e tem a probabilidade de dar certo e a probabilidade de dar errado. Consequentemente, pode ser sim que nos meses seguintes tenha uma variável de rendimento, né? Tem um mês ali que vai render 13, outro mês vai render 4, outro mês vai render 2, outro 0, outro -1. Mas enfim,
É um negócio historicamente comprovado. Aí hoje, cara, se você pega uma mesa de 100k, por exemplo, entendeu? Uma mesa da FTMO de 100k, entendeu? E tem, por exemplo, essa estratégia aqui, ó. Vamos botar que você pegou uma mesa lá em janeiro utilizando esse operacional. Vamos simular uma simulação fictícia aqui, né? Lá em janeiro, utilizando esse operacional, você pegou uma mesa. Qual que é o pensamento, a visão que você deve seguir? Cara, é uma visão de médio e longo prazo, entendeu? Eu não vou tentar dar um all-in na mesa para passar amanhã e amanhã já sacar $1 milhão. Não, cara, eu vou levar essa mesa da forma consistente e profissional como um trader deve levar. Entendeu? É por isso que muita gente quebra e é assim que as mesas proprietárias ganham o seu dinheiro, que eles ganham o dinheiro deles, né? E consequentemente os traders que são lucrativos são pagos com o dinheiro dos testes perdidos. Então, se você tá ali só quebrando, só perdendo teste, você tá dando dinheiro para os traders que recebem pagamento. E também para a mesa proprietária que lucra rios de dinheiro. Entendeu? Só que daí se você entra com a mente certa, cara, olha isso, a gente fez 40% em 7 meses. Então, um teste da FTMO, por exemplo, é 10% na primeira fase, então a gente tem 40%. A gente desconta 10% desses rendimento total dos meses, né? A gente desconta 10% da primeira fase e a gente desconta 5% da segunda fase. Sobra 25%. Entendeu? Se você negociou todo santo dia de forma certa, sem quebrar, sem dar overtrade, sem negociar mais arriscado, sem... Cara, 1% por dia, por operação, deu. Bateu o stop, fecha o gráfico, volta no outro dia. Cara, a gente tem um rendimento aí líquido, claro que não é líquido, que tem, eu acho que é 80% ou 90% a divisão deles, mas vamos fazer um exemplo fictício aqui, pessoal. Fictício, tá? A gente tem líquido 25%, cara. Se você tá numa continha de 100k, você tem $100 mil vezes 25%. Mas lembrando que esse valor aqui é bruto, tá? Porque a mesa proprietária desconta ali os 10, 15, 20% deles e te passa o resto. Então, cara, você, de janeiro até julho, operando todo santo dia, seguindo certo, tá? Lembrando, é fictício esse exemplo. Seguindo certo, uma operação por dia, 1% por operação, deu stop, fecha o gráfico, volta no outro dia. De janeiro até julho, começando com uma mesa de 100k, olha isso, 25%, $25 mil. Claro, isso aqui é bruto, tá? Então vamos botar, cara, que seja $15 mil, tá? $15 mil, a gente tá falando de R$83 mil, pessoal. Entendeu? Um cara só com uma mesa de 100k. Fazendo o quê? Fazendo certo dia após dia. Entendeu? Isso que eu botei $15 mil. Pode ser até 20. O rendimento bruto ali foi $25 mil. Entendeu? Só que lembrando que tem a taxa de divisão. $100 mil, cara. $100 mil. Então é esse o caminho, pessoal. É o caminho onde vocês têm que ser traders profissionais, não traders que são amadores e apostadores. Isso aqui, cara, é a fórmula mágica. Entendeu? Por exemplo, assim, ó, você iniciou um mês negociando, fechou 2%. Você vai ficar desesperado que quer fazer milhão no próximo mês? Não, você vai fazer literalmente a mesma coisa que você fez no mês de janeiro. Você vai replicar no mês de fevereiro. Fevereiro fechou com 6R, consequentemente você tem 8R no total, 8%. Você já tem quase a fase 1 completa. Aí, março, você faz literalmente a mesma coisa, fecha com 9R. Você já, já passou na fase 1 e na fase 2 ali em 3 meses do ano. E depois, cara, é consequência, entendeu? É resultado aí, olha aí, ó. É literalmente esse o caminho, cara, mês após mês, entendeu? Um dia no negativo, pessoal, não vai definir que você vai ter uma semana no negativo. Uma semana no negativo não vai definir que você vai ter um mês no negativo. Entendeu? Um mês no negativo, como foi aqui, ó, menos 5R, não vai definir que você vai ter um ano negativo, entendeu? Vocês têm que ter essa cabeça, cara. Por que todo mundo perde? Porque ninguém entende o real processo, cara. É mês após mês, dia após dia, semana após semana. Todo mundo, inclusive eu, era uma pessoa assim. Eu queria tudo pra hoje. Fazer milhão hoje, quero sair do zero, amanhã já quero estar dirigindo uma BMW, amanhã já quero estar dirigindo uma Porsche. E cara, quando você entende que o game real não é esse, que isso é apenas história que o pessoal conta pra vender coisa, passar a perna no pessoal, que você vai ficar rico rápido, cara, não tem essa. Esse é o real processo que eu mostrei pra vocês. Quando você tem uma estratégia que performa bem, historicamente comprovada, você segue ela dia após dia, mês após mês, semana após semana, e consequentemente o resultado é um resultado sólido, um resultado concreto, tá? Então vocês viram aí na prática, cara, entendeu? Só não faz dinheiro quem não segue o próprio operacional no dia após dia, não tem controle emocional, não tem a probabilidade historicamente comprovada, tá?
não tem a mentalidade alinhada, não tem gestão de risco. Porque, cara, eu já falei 1 milhão de vezes aqui no canal, estratégia, gestão, mentalidade. É literalmente isso que eu passei aqui pra vocês, cara. Só que enquanto você não entende isso, você nunca vai sair do lugar. Eu me tornei um trader lucrativo e consistente quando eu entendi isso. Entendeu? Enquanto eu não parasse de fazer besteira no gráfico, de levar stop, querer recuperar, querer operar overtrade, querer fazer dinheiro rápido, cara, eu não tinha lucro enquanto eu fazia isso. Depois que eu virei a chave, pensei, opa, cara, não tem segredo, é um processo diário, fazendo o básico, o que tem que ser feito. Levou stop, fecha o gráfico, volta no outro dia, faz a mesma coisa, semana após semana, mês após mês, e o resultado vem. É inevitável, cara, eu mostrei aqui pra vocês, entendeu? E o que eu mostrei é de janeiro a julho. Tem pessoas que entram hoje, pegam um teste hoje de mesa proprietária, já que mês que vem tá sacando 30 mil dólares. Entendeu? Só que, pessoal, quando você tá num patamar, depois vira uma bola de neve, cara. O mais difícil é o início, é sair do começo ali, é criar um caixa, uma reserva. Depois que você tem caixa, cara, você vira uma bola de neve de lucros. Porque, sei lá, você faz de janeiro até julho 80 mil reais, só que depois você já ergueu um caixa. E depois você pode comprar mais testes para só replicar. E daí, depois, ano que vem, ao invés de você estar lucrando 80 mil, você vai estar lucrando 500 mil. No mesmo exemplo que eu mostrei para vocês, só que com mais testes, oferando 1%, uma operação por dia, entendeu? Lembrando que é um exemplo fictício, mas cara, essa é a lógica que vocês têm que seguir. Olha isso, pessoal, 3 pilares. Ter um operacional historicamente comprovado, que é a estratégia, ter uma gestão de risco para seguir no dia a dia, que é o gerenciamento, e seguir, cara, é básico. Siga esses 2 pilares no dia a dia, que é a mentalidade. Só que daí se você tem algo para seguir, gestão de risco para seguir, e a mentalidade não tá alinhada, você leva stop e não aceita perder, não entende que o stop faz parte, você tenta recuperar, cara, não adianta de nada ter os 2 pilares. Se você não tem o terceiro, que é um dos principais, que é a mentalidade, não adianta de nada. De nada. Por que você tá em círculos ainda? Porque você não está com a mentalidade certa, cara. Você não tá com a mentalidade alinhada. Ou às vezes você não tem algo validado. Ou às vezes você não segue seu gerenciamento, cara. Percebam o quão simples é. É alinhar 3 pilares. 3 pilares, cara. Você pode comprar, pagar 50 mil numa mentoria, cara, que o cara vai levar loss. Você pode pagar 1 milhão de dólares numa mentoria que o cara vai levar loss. E no final de tudo, se resume a mentalidade, estratégia e gerenciamento. Você pode procurar em todo canto do mundo. Cara, eu fui uma pessoa que eu procurei em tudo. Como eu falei, eu nunca tive medo de investir em conhecimento. Eu já participei de diversas comunidades, já paguei para me conectar com diversas pessoas. E cara, é tudo a mesma coisa. Entendeu? Só muda que algumas estratégias performam mais, algumas estratégias performam menos, algumas pessoas têm mais taxa de acerto, né? Mais dias sem losses. Só que, cara, o loss ele vem, independente da estratégia, independente do gerenciamento, da sessão, cara, de tudo. O loss vem. E você só tem que aceitar ele, engolir o seu ego, fechar o gráfico e voltar no outro dia. E, cara, é isso. É isso. Cara, se fosse para resumir todos os cursos, todas as mentorias do mundo, é isso que eu passei para vocês. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Você pode tentar discordar, pode ficar bravo, não tem outra coisa. Mentalidade, estratégia e gerenciamento. Eu falo isso literalmente, cara, vocês podem voltar aí, tem mais de 100 vídeos no canal de 100 dias seguidos que eu tô gravando. Eu falo literalmente, quase literalmente todo santo dia isso. E mesmo assim, vão ter pessoas que vão estar à procura de mais. Vão ter pessoas que vão estar à procura de mais e, consequentemente, vão estar estagnados, não vão evoluir. Por quê? Não entendem o real processo do game. O real processo é esse. 3 pilares. Anotem, escrevam na testa, anotem no caderno e deixem todo santo dia do lado da onde você vai operar. Estratégia, gestão e mentalidade. Se você não tem um dos 3 pilares, você não vai ser lucrativo e não vai ser consistente. Por quê? A estratégia serve para quê? Tá? Para não operar na aleatoriedade, consequentemente você vai ter resultados aleatórios e consequentemente você vai ter FOMO, vai ter medo, ansiedade. Por quê? Você vai ficar se perguntando, cara, será que realmente funciona? Pô, esse mês eu fechei no negativo, mês passado eu fechei no positivo, será que funciona? Cara, quando você tem historicamente comprovado, é óbvio que ele vai performar diferente nos meses seguintes, mas você já tem uma base de como que performa. De, por exemplo, leva 3 stops seguidos antes de vir o take, leva 5 stops seguidos antes de vir o take. Você tem uma base. E é literalmente esse pilar
que a estratégia se encaixa. Segundo pilar, gerenciamento. Porque se você não tem um gerenciamento de parar quando leva um stop, você vai quebrar sua conta. Porque você vai levar stop, quando vê você tá em overtrade, quando vê você tá dando all-in, quando vê você já negociou 5 operações totalmente aleatórias fora do seu gerenciamento. Então, novamente, sem estratégia não vai pra frente, sem gerenciamento não vai pra frente. E o principal de tudo, cara, que é a coisa mais básica, só que todo mundo, por conta da nossa natureza do ser humano, a gente não foi criado pra isso, como eu já havia falado. Todo mundo foge, esquece do quão básico que é a mentalidade. É só seguir os 2 pilares no dia a dia, entendeu? Executar a sua estratégia e o segundo pilar, seguir o seu gerenciamento de risco. E eles se completam com o terceiro pilar, que é a mentalidade, que é o que? Seguir os 2 pilares. Cara, tipo assim, é bizarro. É bizarro como, tipo, o ser humano, ele fica atrás de alguma coisa que é superior a isso, que isso daí é mentira, que isso não funciona e tem algo secreto que os traders usam para lucrar. Cara, não tem. Eu passei muito tempo procurando isso. E eu cheguei na conclusão, e muitos outros traders que eu conheço lucrativos, que já fizeram muito dinheiro, falam a mesma coisa. Estratégia, historicamente comprovado, gestão de risco, mentalidade, tá? Quando você entende isso, pessoal, cara, isso aqui é conteúdo muito valioso, muito, tipo assim, muito valioso. E às vezes os caras que vêm de mentoria, vêm de curso, sei lá, 20 mil reais, eles só vão passar a parte da estratégia e da gestão, mas não vão falar do principal, mentalidade. Ou às vezes vão falar só da mentalidade, não vão falar da gestão e da estratégia. Cara, são três pilares, entendeu? Você vence quando você domina os 3 pilares. Cara, é loucura isso, pessoal. Loucura, entendeu? E é basicamente isso. Agora eu juntei os 2 ali que performaram bem, né? Eu não tô negociando essa estratégia no dia a dia, eu tô operando o meu operacional que eu sempre utilizei. Eu apenas catei essa estratégia, fiquei interessado nela e botei em prática no backtest para ver se funciona, né? E é isso, eu vou testar ali, a hora que eu assinar o TradingView Premium de novo, pegar a conta com o gringo, eu vou continuar testando e conforme eu ver a performance dela, eu vou mostrar aqui ao vivo para vocês, vou passar aqui para vocês, enfim, para vocês usar, enfim, cara, básico, né? Mas é isso, entendeu? Agora eu vou comer minha bolachinha aqui, tomar o resto do café, o café já deve estar até frio. Mas, cara, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu tenha agregado, né? É impossível não ter agregado com um conteúdo desse, tá? E se vocês voltarem 100 vídeos aí no canal, vocês vão ver que todos os vídeos, eles são meio que a mesma coisa que eu falei nesse vídeo. Hoje eu só falei de uma forma melhor. Só que se vocês entendem a mensagem de cada vídeo, vocês estão ricos, cara. Estão ricos. Eu não tô falando de estar rico em um mês. Eu tô falando que vocês vão ter uma carreira de trader que, consequentemente, vocês vão se tornar rico no médio e longo prazo. Porque aplicando isso, cara, aplicando isso que eu passei, não tem erro, pessoal. Não tem erro. Só que vocês têm que entender que é um processo, cara. É chato demais. É um processo extremamente chato, entediante. Muitas vezes você vai estar cansado disso. Só que, cara, tem que fazer. Todo santo dia fazer o que tem que ser feito. Cara, você acha que nesses mais de 100 vídeos que eu postei no canal, eu fiquei todos os dias com vontade de gravar? Cara, não. Não, principalmente lá no início, porque lá no início eu peguei bem o meu período ruim de Solos, cara, era só comentário, guru, isso daí não funciona, não sei o que, cara, tu acha que isso dava ânimo? Mas não, cara, eu falei o quê? Eu vou registrar dia após dia a minha vida para ser um diário da minha vida, aonde daqui 5 anos eu vou ver, né, e vou estar na minha Porsche, na minha mansão, com os meus filhos e vou ver esse período da minha vida. Assim, quando eu comecei há 6 anos atrás, eu negociava centavos, quebrava as continhas de $100, $50, botava R$800 na conta e quebrava todo o dinheiro que eu tinha, ficava zerado. Cara, eu deveria ter registrado isso. Hoje eu teria tudo salvo. Todo o meu processo teria salvo. O dia que eu comprei meu primeiro carro, o dia que... Cara, tudo. O dia que eu fui viajar com a minha namorada, cara, tudo. E esse que é a magia, ficava registrado aqui, e é exatamente isso que eu tô fazendo agora. Só que daí eu falei o quê? Eu vou gravar todo santo dia, independente se tem conteúdo, independente se não tem conteúdo. Cara, porque isso aqui é um diário, Levem isso como um diário. O aprendizado que vocês estão tendo é consequência da minha vontade de passar aqui o meu conhecimento, que eu adquiri ao longo desse tempo. Só que isso aqui é um diário da minha vida.
entendeu? É um diário da minha vida onde eu vou continuar gravando e, consequentemente, eu vou gravar o dia que eu for comprar a minha primeira Porsche, eu vou gravar o dia que eu me mudar pra minha casa extremamente grande, eu vou gravar o dia que eu estiver com meus filhos, eu vou gravar tudo aqui, cara, eu vou deixar tudo registrado, independente se tenha conteúdo, independente se o vídeo seja 1 minuto de vídeo, eu vou deixar registrado, entendeu? Porque eu me propus a fazer isso, eu falei que eu ia fazer, então eu estou fazendo. Porque eu falei, eu dei a minha palavra de homem que eu vou fazer todo santo dia, independente do que aconteça. Eu vou fazer. E, consequentemente, eu estou fazendo. E, consequentemente, surgiu muitas pessoas no meio do caminho, né? E eu fico muito feliz que eu tô recebendo muitos e muitos comentários extremamente positivos, entendeu? E, cara, é isso. A jornada é essa. Não tem erro para quem faz o certo. E vamos pra cima, pessoal. Bora que bora. Então, pessoal, agora são 6 horas da manhã. Eu tava aqui testando na prática, né? Aquele operacional que eu passei pra vocês. E acabei de ver que o gringo respondeu, tá? Ele respondeu, era 4h30 da manhã. Ele só mandou no mesmo endereço. Eu tinha mandado um oi aqui de novo pra ele, que ele não tinha respondido. Mas enfim, eu vou copiar aqui, vou mandar pra ele o USDT, né? $10. E bora ver. Então, pessoal, aqui na Binance, daí eu venho aqui em saque cripto, né? Seleciono USDT, copio o endereço que ele vai passar, tá? Aqui no caso esse aqui. Depois que a rede for selecionada, aqui embaixo vai ter o valor do saque, no caso é $10. Coloca $10 ali. Daí aqui vai aparecer para você confirmar, saque, endereço do gringo, né? Quantia $10, daí é só clicar em continuar. Aí vai aparecer detalhes do saque e tudo mais, estimativa de conclusão, valores e tudo mais. E o que importa é esse daqui, ó. É quando ficar verdinho aqui, né? E daí você tira uma print e manda lá pro gringo que ele vai liberar o acesso da conta para você. Ó, e daí tem que mandar uma print dessa. Essa daqui é uma conta que eu peguei faz uns meses. Acabei de mandar a print para ele, tá? E agora vamos ver em quanto tempo que ele vai me mandar a conta. Então é isso, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, tá? No vídeo de amanhã, provavelmente, eu mostro ali eu logando a conta e tudo mais, né? Eu não sei se ele vai me responder agora, provavelmente não. Mas é isso. Hoje foi um vídeo mais na questão de mentalidade, tá? Eu não gravei nada durante o dia porque eu não fiz nada. Hoje eu fiquei o dia todo em casa, né? Então é a realidade. Não adianta eu vir aqui forçar um monte de coisa, que eu faço um monte de coisa, sendo que tem dias que eu faço, tem dias que eu não faço. Então essa é a realidade, tá? Hoje foi um dia que eu não fiz nada, apenas fiquei em casa. E é isso, consegui passar uma visão interessante aí pra vocês. Me sigam lá no Instagram, é FXJoséAG, né? E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, beleza? Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Dê o like, se inscreva no canal e vão acompanhando os próximos vídeos e também assistem os vídeos anteriores, que todo vídeo eu passo visões extremamente importantes que com certeza vão agregar na sua evolução, beleza? Então, dê o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto demais. Bora que bora. Valeu!